A Deus, amém, pessoal? Para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui. Eu me sinto muito honrado, feliz todas as vezes que eu venho. Essa recepção amorosa, calorosa dos pastores, apóstolos, né? E eu fico feliz de poder servir os irmãos, a igreja, com uma oportunidade que o vosso pastor abre por causa do seu espírito sensível em Deus, de abençoar a sua vida. Amém? Fala amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos reagir aí, né? Como ele disse, eu venho lá de Campo Verde, nós estávamos numa missão ali, ministrando, foi algo tremendo, maravilhoso. Eu quero já incentivar você a procurar nossos vídeos nos nossos canais, né? Na verdade, no YouTube, e escrever no Instagram também, nosso, para que você possa conhecer mais daquilo que Deus tem nos dado, né? Ontem eu ministrei uma palavra que foi bênção até para mim, né? Eu estava falando com o pastor Irineu depois, agora só falta eu crer nela todinha, aí vai ser forte. Que palavra tremenda. Mas hoje eu tenho outra palavra para vocês. O que eu estou dizendo é que você pode ouvir essas palavras também no YouTube, né? Procura lá João Paulo Facchini, com CHI, Facchini, tá? E aí você pode se inscrever também, nos ajudar no nosso canal, é novo. Eu não mexia com internet, com mídia, mas agora eu percebendo a necessidade, comecei. Então já tem uns vídeos lá muito abençoadores, viu? E no nosso canal no Instagram, JP Facchini Oficial, parece. JP Facchini Oficial. E no YouTube, acho que é outro, tá? João Paulo Facchini. Tá bom? Dá uma olhada com carinho lá. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? E quantos querem ouvir a voz de Deus? Tem diferença, né? Tem diferença. A palavra eu vou pregar, mas para ouvir a voz de Deus, só quem tem ouvidos para ouvir é que vai ouvir, né? Ouvidos espirituais. Então vamos, sem demora aí, no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos é o capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Quero dizer para os irmãos também que eu sobrevivi e eu venci o Covid, viu, irmãos? Em nome de... Passei uns momentos difíceis, fui internado, mas estou aqui para a glória do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Eu quero falar nessa noite a respeito de níveis de fé, dos níveis de fé, pelo menos 4 níveis que nós vamos galgando na vida espiritual. A fé é a coisa mais importante para nós, mas ela tem níveis, e nós temos que subir esses níveis, esses degraus da fé. Mas muita gente não entende essa questão, não entende a fé e não sabe que tem que crescer em fé, desenvolver em fé. E não se cresce na fé, irmãos, pedindo para Deus para aumentar a sua fé, pedindo para Deus mais fé. Tem gente que tem essa concepção errada. Eu posso garantir para você que não funciona, viu? Se você ficasse pedindo mais fé, para Deus aumentar a sua fé, e acontecesse, você seria um super da fé, né? Mas não dá, não é possível. Nós só podemos dar passos, ter atitudes
ter práticas espirituais para que a nossa fé vá de nível em nível. A Bíblia diz que é de fé em... Então, são níveis. É de fé em fé, é de glória em glória, é de força em força. Até a nossa força tem que ir aumentando. Tudo em nós tem que ir melhorando. Os níveis têm que ser cumpridos, as etapas, os estágios. Não tem como fugir. E Deus quer nos levar a um nível de fé satisfatório, que nós vamos ver aqui como o último nível de fé que Deus quer nos levar. Mas o primeiro nível de fé é este nível que nós lemos aqui, que nos faz justificados pela fé, que nos faz entrar na graça de Deus. Esse é o nível primeiro, primário, inicial, que nos leva a desfrutar das bênçãos de Deus, da graça de Deus. Você sabe o que é a graça de Deus? É todo favor que nós não merecíamos, é toda a bênção que Jesus conquistou na cruz para nós. Então, nós entramos na graça pela fé. Somos primeiramente justificados. Nossa conta é paga. O que nós devíamos é cancelado. Justificado é isso. Depois nós nos tornamos justos e santificados. A primeira coisa é entrar no perdão, na justificação. Depois entramos no total ou na totalização da graça de Deus. Tudo mais que nos advém da graça. O que é graça? Graça é perdão, é justificação, é santificação, é poder, graça é cura divina, é saúde divina, graça é santificação, graça é bênção financeira, viu? Tudo que Deus tem para nós, Ele conquistou na cruz por meio de seu Filho. E agora nós entramos pela fé. Eu tenho que crer que Deus tem o melhor para mim, tudo de bom. Antigamente, as pessoas só recebiam a palavra da salvação e tinham que viver uma vida só de dificuldades, e era pregado, e ainda em alguns lugares, ainda hoje se prega só luta, problema e tribulação. Até as canções que alguns grupos cantam é só de luta, é só de dificuldade, não fala de bênção. Aí vem alguém e critica: vocês creem no evangelho da prosperidade? Nós cremos, amém, gente? Nós não cremos no evangelho da pobreza, da miséria, do sofrimento, da dor só. Nós passamos por dificuldades, lutas, problemas. Jesus não enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas animem-se, tem de bom ânimo, eu venci. Nós cremos em prosperidade, sim. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos, dos seus filhos. Então faz parte da graça de Deus. Eu entro pela fé, mas esse é o primeiro nível. Descobrir que tem uma salvação, que tem perdão, que as minhas culpas foram anuladas. Meus sentimentos de culpa eu posso jogar fora, porque eu fui perdoado, porque o preço foi pago. Olha que maravilha, que eu posso ter cura divina. Quantas pessoas vieram para Jesus, para o Evangelho, foram curadas milagrosamente de coisas terríveis, de doenças que a medicina não tinha resposta. Quantas pessoas vieram em miséria e prosperaram financeiramente, cresceram, adquiriram coisas por causa do Evangelho. Mas esse é só o primeiro nível, o nível das bênçãos, o nível de entrar na graça. Mas não pode ficar aí. Tem cristão que fica a vida toda só atrás de bênção. Não cresce nunca, não muda de nível. A fé dele é só para ser abençoado. Isso também faz parte de uma teologia errada, de um ensinamento errado. Eu sou do tempo, irmãos. Eu me converti fazem 36 anos. E são 35 de ministério. Eu tinha 19 anos então, né? O que acontecia? Os pastores abriam os cultos naquela época, e eu sei que ainda fazem isso, alguns dizendo: quantos vieram para ser abençoados? Quem veio para ser abençoado? Todo mundo levanta a mão, né? Nós não viemos aqui para sermos abençoados, amém, gente? Sabe por que nós viemos aqui? Porque nós somos abençoados. Agora nós já somos abençoados. A bênção está conosco.
Pela fé, nós recebemos a bênção, está sobre nós. Eu já ministrei a vocês, ninguém está correndo atrás de bênção, nem daquela confissão pior, que é correndo atrás do prejuízo, né? Como é que você está? Estou correndo atrás do prejuízo. Que confissão ruim, gente, que coisa mais feia, né? Eu não quero correr atrás de prejuízo. E outros querem espirituais correndo atrás da bênção. Não dá para correr atrás da bênção. A bênção chegou até nós. Ela está sobre nós. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Toda condenação, toda maldição foi quebrada já. Foi pago o nosso preço. E agora nós não temos mais condenação. E a bênção de Abraão chegou até nós. A bênção do nosso pai espiritual. A Bíblia diz que ele é pai da fé. E pai dos que têm fé. Então eu sou abençoado. Eu já tenho. Eu não congrego para receber bênção. E você sabe que tem crente que fica pulando de igreja em igreja para ver que é mais abençoado, né? Já falei isso para vocês também. Se tiver profecia, então, as maiores igrejas, hoje, as que mais crescem, e os pastores são profetas, entendeu? Eles revelam, revelação. Na internet, as pessoas que têm mais seguidores hoje são os profetas, sabia disso? Não é apóstolo, não é pastor, é profeta. Eu fiquei impressionado de ver a live de um profeta, um homem de Deus até, mas a meninice das pessoas que seguem. Cada pedido que aparecia ali na hora, dá uma palavra para mim, profeta. Olha, revela algo para mim. Criancice, gente. São pessoas que entraram na fé, no primeiro nível da salvação e da graça de Deus, mas não saem nunca. Ficam ali a vida toda só correndo atrás de bênção, só quer bênção. E pedindo bênção, pior, né? Deus me abençoa, me abençoa. É só ler Efésios 1:3, vai descobrir que já é abençoado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que tremendo, verbo no tempo passado, nos abençoou. Quantos creem? Então diga, eu sou abençoado. Pronto. Não está dizendo que vai nos abençoar. Sabe, a nossa confissão de fé é para agora, é para hoje. Eu já sou, eu já tenho, eu já posso. A minha pergunta é: qual é o próximo nível de fé que eu tenho que ir? Esse é o primeiro nível, nível de salvação e bênçãos. Entramos na graça, mas não para aí. Ele diz: nós estamos firmes nessa graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos que alcançar outra glória. A glória de Deus é a nossa esperança, a nossa expectativa, toda ela. O que é a glória de Deus? É o que Deus tem? Também. Mas não é só o que Deus tem, é o que Deus é. É o que Deus pode. Nós estamos indo para essa glória, gente. Transformados de glória em glória, na imagem de Jesus. Não só as bênçãos, mas o poder de Deus, o caráter de Deus. O que Deus é, tem que manifestar em nós. É isso que é a glória de Deus. Nós temos essa esperança de melhorar, amém, gente? Não é de piorar. Não é de capengar. É de cada vez melhor. Mais alto. Mais glória. E olha o que diz aqui. Nós não nos gloriamos somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí nós passamos por outro nível. Nos gloriamos no Senhor, na sua glória, mas aí tem tribulações. Entramos na graça, tem que descobrir que tem tribulações que vão produzir em nós perseverança. Eu tenho que aprender a perseverar na fé, a ser firme, constante, abundante. E tem muita gente que, a hora que vem as lutas, as tribulações, é aquele solo pedregoso, né? Que não põe raiz profunda. E o sol das lutas, das tribulações, o calor das provas, fazem com que a raiz
se seque e a planta morra, a semente morra. É gente que não suporta problema, porque alguém enganou ele. Olha, a vida com Deus é sombra e água fresca. Para os homens é tudo azul, amém, gente? Para as mulheres é tudo rosa. Menino veste azul, amém? Menina veste rosa. Não, gente. Tira esse óculos ilusório. Jesus não enganou ninguém. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a cruz, a sua cruz. Siga-me. Tereis aflições. A Bíblia diz que os que querem viver piamente padecerão perseguições. Ah, então eu não quero. Então não tem jeito, ué. Então não tem jeito, a porta é estreita, não é larga. O caminho é estreito, não é espaçoso. Eu vou ter tribulações para viver com Deus. O segundo passo é a questão da obediência, gente. O próximo passo, depois que você vem para o Evangelho, para a graça de Deus, é obedecer. Eu não sei como é que foi a sua entrada no Evangelho, no Reino de Deus, mas eu, desde o segundo dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu só queria saber qual era o próximo passo. O que mais eu tenho que fazer agora? Aí logo me disseram na congregação que eu tinha que batizar. Falei, é mesmo? Mas eu não fiquei questionando. Eles falaram, olha, tem um curso de batismo. Você faz o curso, você vai entender, vai aprender e batizar. Eu falei, eu quero. Eu queria o próximo passo, eu queria crescer na fé. Mudar de nível. Agora eu converti, agora é só ser abençoado. Vou ficar sentado aí, esperando mais bênção. Não. Agora é obedecer. E não é ficar questionando aquela obediência. Mas por quê? Mas por quê? E tem gente que está questionando, e não é pecado, e não é proibido questionar, mas ele não está questionando para obedecer. Está questionando para questionar. Para contradizer. Como aqueles fariseus, escribas, saduceus que viviam questionando Jesus. Não é porque queriam obedecer. A Bíblia diz que na maioria das vezes eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Eu falei, qual é o próximo passo? É o batismo. 1 mês e meio, se não me engano, máximo 2 meses depois, por causa do curso, eu estava batizado. O que tem que fazer? Ninguém me disse, olha, tem que largar disso, daquilo. Mas eu entendi que era mudança. Larguei de fumar, de beber, de fazer tudo que fazia errado. Obediência, gente. Aí eu quero abrir com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Se você puder abrir comigo, você vai entender isso aí melhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus havia feito a multiplicação dos pães. Estava ministrando. Quando terminou a ministração, você vai ver aí comigo, Mateus 14, 22, ele dá uma ordem, ele ordenou. Versículo 22 diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e ao cair da tarde estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Aí, pode fechar a sua Bíblia. Jesus deu uma ordem. Ordens são feitas para serem obedecidas, né? E obedece
quem tem juízo. Eles não entenderam. Por que a gente tem que ir para o outro lado? Eles estavam com Jesus, Jesus fazendo milagres, multiplicação de pães. Era muito bom estar com Jesus. Agora ele disse, vão adiante, vão para frente. Estar com Jesus é bom, mas tem que ir para frente, meu irmão. Adiante. Aí ele manda a gente fazer coisas, ir a lugares que a gente não entende por quê. Entrem no barco e vão para o outro lado. A Bíblia diz que eles não questionam, eles simplesmente vão. Tudo que Deus mandar você fazer agora, faça, obedeça, vai. Deus está falando com você na congregação, através da palavra, seguidamente. A ordem é uma ordem. É obrigado obedecer? Sim e não. Porque nós temos obrigações na nossa vida, sim ou não? É obrigado você trabalhar? Sim e não. Não quiser trabalhar, não trabalha. Muitas vezes você se levanta de manhã pensando que é uma obrigação. Estudar, trabalhar. Quem está entendendo? São coisas necessárias que nos custam. Por isso, aparentemente é obrigado. Da mesma forma, obedecer o que Deus fala é obrigado, sim e não. Dizimar é obrigado? Sim e não. Você não quer dizimar? Quem perde é você, porque é bênção. Quem está entendendo? Se você não quer trabalhar, vai ter salário? Não vai. Vai ter falta? Vai. Assim, gente. Agora, isso são coisas que também são privilégios. Poder servir no reino de Deus, na obra de Deus, contribuir, trabalhar, orar, interceder, evangelizar, tudo isso é privilégio. É obrigação sim e não. Você não vai ser obrigado, forçado a fazer nada. Mas é um privilégio obedecer. Obedecer nossos pais é obrigado? Sim e não. Mas quem perde quando não obedece? Papai e mamãe falam, não faz isso, ou faz isso. Eu me lembro que quando nós éramos adolescentes, mas desde pequeno, a minha mãe, ela nos forçava a trabalhar, viu, gente? Tinha que lavar prato. Menino não lava prato, gente. É menina. É nada. Nós tínhamos escala para lavar prato. Éramos 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. Um dia, um homem e uma mulher lavava e o outro secava. No outro dia, o outro casalzinho de irmãos lavava e secava. E o dia que um secava, 2 dias depois tinha que lavar. Eu odiava isso, gente. Mas mamãe batia, viu? Eu odiava, mas hoje eu sei lavar prato. Olha que benção, irmãos. Eu já morei sozinho, eu tive que lavar. Agora casei, né? Agora estou tranquilo. É nada, lava prato em casa também para ajudar a esposa, para não sobrecarregar ela. Amém? Amém, irmão? Oh, glória. Aleluia, né, irmãs? Eu obedeço porque é necessário. Eu tenho que obedecer. Eles vão para o barco e olha o que vai acontecer. E aí que muito cristão não entende. Tribulação eles vão passar por obedecer. Quando estão lá num determinado ponto, o vento começa a soprar forte, uma tempestade no mar. E o barco jogado de um lado para o outro, e eles estão quase a naufragar. Uai, obedecer a Deus não tem garantia de não passar por problemas? Tem não. Agora eles estão com problemas, e estão desesperados, apavorados. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar, e estava ali sozinho orando. O que Jesus estava fazendo ali, gente? Ele estava intercedendo por eles. Quando você pensa que ele mandou você fazer algo e ele não está nem aí, te abandonou no caminho,
Não, ele está lá intercedendo. A Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. A vida dele é interceder por você, para que tudo vá bem, para que as coisas deem certo, para que enquanto você está no caminho obedecendo, você vença todas as dificuldades, todos os espinhos da caminhada. E aí a Bíblia diz que já era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. São 4 vigílias à noite. Das 6 da tarde às 9, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 e das 3 às 4 a última vigília. Imagina, madrugada alta. E eles lutando com o vento, com a tempestade, com medo de morrer. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por sobre as águas em direção a eles. Uma outra passagem que conta a mesma história diz que Jesus viu eles da montanha, do monte. Olha que tremendo, de madrugada, do monte. Como que ele viu? Lá no mar, longe. Deus está vendo, irmãos. Ele está te vendo. Ele está te vendo na tua luta, na tua prova. Você diz, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo. Ele está te vendo de um alto monte. Como diz a canção antiga, da montanha o mestre te vê, solta o cabo da nau. Quem lembra dessa? Rapaz, vocês são velhos, né? Quem lembra dessa? Solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus. Da montanha o mestre te vê. Era isso aqui, gente. Ele viu eles na luta, na prova, não estavam abandonados. Jesus, muitas vezes a gente quer questionar, o senhor não está vendo, olha o que eu estou passando, o senhor não liga. Numa outra passagem que eles estavam em tempestade também, quando Jesus dormia no barco, eles falam, o senhor não vê que estamos morrendo? Você não percebe? Deus tudo vê, amém, gente? Você nunca está sozinho, você nunca está desprotegido, você nunca está passando desapercebido aos olhos de Deus. Ele viu e foi em direção a eles. Quando ele vem andando por sobre as águas, eles se assustam, eles pensam que é um fantasma. Agora eles estão passando tribulação por obedecer. Você estava questionando, Deus, eu estou sendo fiel. Olha aí, eu dei dízimo, oferta, e agora eu estou com essa luta financeira. Isso aí, irmão. Passa mesmo. Eu estou congregando, eu estou orando, lá em casa é só problema, é luta, parece que levantou um vento do inferno lá no meu trabalho. Eu estou sendo fiel. Se lembra de Paulo e Silas na prisão? O que eles estavam fazendo para ir para a prisão? Pregando o evangelho, curando pessoas, libertando pessoas. E foram parar na prisão. A Bíblia diz que eles estavam lá amarrados, machucados, murmurando e reclamando da má sorte, não é isso? Não. Eles estavam lá louvando, orando, glorificando a Deus. Deus ia reverter a situação deles, porque eles obedeceram. Obedecer a Deus não é a garantia que você não vai ter problemas, mas é a garantia de vitória, é garantia da presença de Deus na sua vida, é garantia de que você vai ter livramento. Você pode passar por dificuldades, doenças, mas vai ter cura, amém? Vai ter solução. Mesmo quando tudo está dizendo não tem jeito, Deus virá ao teu encontro, andando por sobre as águas agitadas da sua vida. Vai ser assustador. Eles se assustaram, é um fantasma. Quando Deus manifestar, vai ser tão glorioso que vai surpreender, assustar. Pensei que Deus tinha me abandonado, mas é Ele. Jesus disse, sou eu, não temais. Não temam, não tenha medo de nada, meu irmão, minha irmã, andando com Deus. Ele virá em teu favor ao teu encontro. O nível de fé, segundo, é obedecer. Obedeça, faz o que tem que ser feito. Não fica questionando. É para servir, congregar, é uma necessidade, é uma ordem e uma necessidade. A Bíblia diz, não deixa de congregar como é costume de alguns. Muito mais agora que vai aproximando o fim, nós precisamos estar juntos para sermos fortalecidos, exortando-nos uns aos outros, nos fortalecendo na fé. Dizimar, ofertar, evangelizar, interceder,
sabe, reunião de oração, venha. É necessário, obedeça. Você vai colher os frutos. Terceiro nível de fé, passando da obediência, nós vamos para as experiências. Olha só o que diz em Romanos que nós lemos. O que a tribulação produz? Perseverança. E a perseverança? Olha aqui. A perseverança, versículo 4 de Romanos 5, diz experiência. A perseverança em obedecer produz experiência. Agora nós estamos melhorando por causa das experiências, do que passamos, amém, gente? A Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, Jesus falou, sou eu. Ele falou, vou ter uma experiência então com o Senhor. Que negócio é esse de andar sobre águas? Isso é sobrenatural, isso é tremendo. Irmãos, desde que eu me converti, toda vez que eu vi algo tremendo, algo especial, algo sobrenatural, eu quis para mim. Eu quero passar por isso, eu quero experimentar isso. Eu quero ter experiência nessa área. Eu já contei para você. E as experiências, a princípio, podem ser traumatizantes. Mas você passa. Pedro falou, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Fala para eu andar aí. Quem gostaria de ter uma experiência dessa? Andar sobre as águas, gente, olha. Que tremendo. Mas tem que querer. E Jesus disse, vem. Pedro acreditou, ele creu. A fé dele vai ser passada para outro nível. Ele vai andar em outro nível. Ele vai viver pela fé em outro nível agora. Os outros 11 ficaram só olhando e falaram, olha a audácia do Pedro. A audácia dele. Mas quando ele começou a andar, todo mundo deve ter ficado maravilhado. Quando você vê pessoas fazendo coisas em Deus, realizando obras, milagres, maravilhas, crendo em coisas tremendas, recebendo, você não fica com vontade também? Eu fico, gente. Eu me lembro que a primeira coisa que me impressionou foi o ministério da pregação. Eu falei, eu quero pregar também. Eu via meu pastor pregando, eu via pessoas pregando, eu achava tão lindo, tão maravilhoso, as pessoas sendo abençoadas. Eu falei, eu quero pregar também. Eu era louco para pregar, mas eu não tinha experiência, não sabia. E o pastor viu aquilo em mim e começou a me dar algumas oportunidades. Eu tremia, gente, de medo. Era um tormento. Mas eu queria a oportunidade, aprender a pregar. Aí um dia, eu fui numa tarde da bênção. Não sei se era sexta-feira, acho que era sexta-feira. E eu já queria ser um pastor, um pregador, mas nunca tinha pregado. E aí o pastor, ele abria a igreja, quando não um diácono. Mas sempre o pastor chegava primeiro. E aí o portão fechado, o pastor não chegava, foi dando a hora do culto. E nada de pastor, e estava eu e o irmão na frente da igreja, umas irmãs, e esse irmão era um japonês, chamava Mário, crente antigo, devia ter mais de 20 anos de fé, e eu, novinho, não dava nem um ano ainda de fé. Aí conversando eu e o Mário, eu falei, cadê o pastor? Ele falou, não sei. Eu falei, quem vai fazer o culto? Ele falou, não sei. Daqui a pouco chegou um diácono e abriu a igreja, nós entramos para dentro, e deu o horário, acho que era 2:30 da tarde, aí 2:35, nada do pastor, 2:40 eu falei para o Mário, acho que nós vamos ter que fazer o culto, né? Ele falou, podemos fazer. Aí o Mário falou, você prega, e depois você ora e eu te ajudo. Falei, tá bom, eu queria pregar mesmo, né? Tava louco para pregar. Naquela época a pregação era 10 minutos, não é 2 horas que nem hoje, né?
10 minutinhos eu preguei, não sabia pregar direito. E já tinha umas 12 irmãs, mais ou menos, no culto. E eu falei, agora eu vou orar, eu vou curar essas irmãs, esse povo. Falei, olha, agora eu vou orar. Você sai no corredor, faz uma fila e vem aqui para frente que eu vou orar e impor as mãos. E elas vieram em fila. E eu, inexperiente, né? Fechei o olho para orar, gente. Inexperiente, nunca fecha o olho para orar, viu? Por ninguém, em lugar algum. Tá? Manda eles fecharem o olho, você fica com o olho bem aberto, viu? E aí uma irmã, oh Deus, cura, abençoa. Passou. Outra irmã, oh Deus, cura, com o olho fechado. Aí vinha outra, oh Deus, cura. Na terceira, irmãos, eu botei a mão de olho fechado, comecei a orar, a mulher deu um grito. E começou a pular, parecia uma britadeira, para lá e para cá pulando. E o susto foi tão grande, gente. As pernas tremiam. Eu estava ali tentando ficar de pé e manter a autoestima, porque o medo era um demônio. O demônio me pegou de surpresa e embargou a voz, eu não conseguia falar direito. Eu falava, sai demônio, sai em nome de Jesus. E eu pulando para lá e para cá, e eu indo atrás. E o japonês ali do lado, ele tinha vindo para frente, ele olhando aquela cena, vai para lá, vai para cá. Daqui a pouco ele cansou, o demônio não saía, gente. Ele deu um pulo, botou a mão e falou, sai! Saiu na hora. E eu ali, com as pernas, né? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Tentando manter a autoestima. A próxima. Eu falei, mas que poder é esse que esse irmão tem? Olha aí, será que Deus não me usa? Foi uma experiência traumatizante, mas foi, viu? Eu queria ter experiência. Foi igual o Pedro, eu saí andando nas águas e afundei. Afundei, irmãos. Parei de olhar para Jesus. Fui olhar para a água, para a situação, afundei. Pedro teve essa experiência traumatizante. Depois, você sabe que o ser humano é debochado, né? Eu fico imaginando depois os 12 sozinhos. Você não era o bom, Pedro? Você não ia andar sobre a água? Afundou, vai tirido, vai metido, né? Tirando o sarro dele. Olha, gente, foi uma experiência. Passado algum tempo, exatamente 1 ano, desde convertido, eu comecei a dirigir grupos familiares. Nosso pastor chamava de cenáculo. 3 meses, toda semana eu ia num bairro para ministrar em casas. Aí eu me lembro que um dia o pastor falou para mim, escuta, você quer ir pregar lá em tal cidade? Estamos começando uma igreja lá. Eu falei, o senhor está mandando eu ir abrir a obra? 1 ano de convertido, tinha experiência nenhuma praticamente. E aí ele falou, não, tem um pastor que ia abrir a obra lá, ele ficou doente, era um pastor mais de idade. E como está marcado para essa semana, para a semana que vem, domingo que vem, o primeiro culto lá, você vai se você quiser. Eu falei, eu vou. Eu não tinha essa comigo, irmãos. É o que mandava, eu estava indo. E eu já queria pregar mesmo, vou ser pastor. E fui para a cidade, Camapuã, irmão. Vocês devem conhecer, no Mato Grosso do Sul. 140 quilômetros de Campo Grande. Cheguei lá, fiz os contatos, fiquei hospedado na casa de um pessoal, o irmão Chico Bento e a irmã Nésia. 2 fazendeirinhos das antigas, né? E aí eu fui lá, fiz o culto na cozinha deles. Voltei para Campo Grande na segunda-feira, fiz algumas visitas, voltei. E aí fui dar o relatório para o pastor. Ele falou, valeu. Falei, semana que vem eu volto, né, pastor? Ele falou, não volta não. Você só foi suprir o pastor. Mas pastor, e ele já está bem? Não, ele não está bem ainda. Então, pastor, ele falou, você quer ir? Eu falei, eu quero. Ele falou, então vai. Aí eu fui para abrir a obra mesmo. O pastor, eu estava quase orando para o pastor não ficar curado, viu, irmãos? Para eu poder ir lá no lugar dele. Deus, deixa ele doente mesmo, usa ele. E aí fui para lá. Aí eu me lembro que uma reunião, aquilo foi um milagre, irmãos. Naquela época, você não é capaz de imaginar o que era uma pessoa aceitar Jesus.
Um dia um rapaz que me discipulou, voltou de uma viagem, falou que ele pregou numa cidade, no Paraná, 2 pessoas aceitaram Jesus. Eu morri de inveja. Hoje é comum para nós, mas aquilo era fantástico, não era comum. Numa noite, 10 pessoas aceitaram Jesus. Uma mulher foi curada de fogo selvagem, que sofria 10 anos daquilo. Terrivelmente, foi curada instantaneamente. Ela, a neta, aceitaram Jesus. Mais um monte de gente. Mas uma coisa interessante que aconteceu numa daquelas reuniões, não sei se nessa mesma, foi um dia, nós estávamos preparando para o culto, chega um casal e pede para falar comigo. Eram fazendeiros da região. Lá eles são muito humildes, de chinelinho de dedo, caminhonete, naquela época aquelas F1000, D10, aquela coisa toda. Mas você não falava que eram fazendeiros. Chega um casal, uma senhorinha desse tamanho assim, meio cheinha, aí ela pediu para falar comigo. Pois não, antes do culto. Falou, pastor, essa irmã ela tem um problema de encosto. Encosto é demônio, né, irmão? Ela falou, é mesmo? Falei, e eles falaram, ela gosta de dançar o baile, ela vai sempre no baile dançar, mas toda vez que ela vai, o encosto pega ela e ela acaba com o baile. Ela detona, sai quebrando tudo. E agora está nessa situação, não pode mais sair, né? Tem como orar por ela? Eu falei, tem. Falou, e o encosto, ele aparece aqui? O marido dela perguntou. Eu falei, aqui que ele aparece. Dando uma de bom, né? Mas não sabia que ele ia aparecer daquele jeito. Mas não tem problema não, aqui a gente resolve. E tô lá, na cozinha. A cozinha tinha uns 6 metros mais ou menos de comprimento por 3 de largura. A gente tirava a mesa, uma mesa grande, botava atrás, de lado, e eu ficava encostado na mesa. E pegava umas cadeiras que tinha ali e botava um corredorzinho no meio. 2 cadeiras aqui e não sei se 1 ou 2 do outro lado. Dava ali umas 15 cadeiras mais ou menos. E a senhorinha, ela sentou na 2ª fileira na cadeira do corredor. Ali, como essa irmã aqui, né? Na 2ª fileira. E tinha um rapaz na 1ª cadeira, na frente dela. E eu estava não muito mais do que 3 metros deles. Não chegava a isso, porque era muito estreitinho, muito apertadinho. E estou tocando violão. E eu estava aprendendo também a tocar violão. E eu tinha que ficar olhando as notas e cantando. E tentando ver as notas, quando de repente eu ouvi um estalo de madeira voando, um grito. Ela pulou, o demônio gritou, ela deu um safanão na frente do rapaz, no estômago do rapaz, voou o rapaz com cadeira e tudo. Quando eu olhei, ela estava em cima de mim com a mão assim já para me bater. Eu só larguei essa mão do violão e disse, sai! Saiu na hora, irmãos, instantaneamente. Foi igual o dia do japonês lá. Foi tremendo. Mas as pernas, ó, tremendo. O susto foi tão grande e eu quase não conseguia falar. Novamente tentando manter a autoestima, mas agora ela estava boa, porque o demônio saiu na primeira, obedeceu. O irmão Chico Bento, ele falou, eu nunca vi um demônio sair tão rápido. Eu falei, nem eu tinha visto sim. Gente, experiências. Dessa vez eu não afundei. Isso foi me dando mais coragem. Experiências com Deus. Um dia eu vi um homem orando por colunas. Ele levantava as mãos das pessoas, elas eram curadas instantaneamente dos piores problemas de coluna. Eu falei, eu quero também. Comecei a orar por coluna. As pessoas começaram a ser curadas. Eu quero fazer isso, eu quero experimentar experiência. A perseverança vai produzir experiência. Quantos querem ter experiências com Deus? Ah, pastor, eu queria tanto orar pelas pessoas. Então ora. Põe as mãos sobre eles. Se aparecer uma necessidade, ofereça-se. Faz igual eu de enxerido. Se oferece. Posso orar por você? Já contei para vocês o dia que eu orei por uma criança no hospital. Fui levar o pastor que estava comigo em outra cidade, passando mal. Nós já íamos sair de viagem. E eu não sabia porque eu orei para ele, não aconteceu nada. Aí eu tive que levar ele na Santa Casa.
E ele entrou para ser examinado, medicado, pressão altíssima. E aí, chegou saí para fora do saguão principal do hospital. E estava ali tomando um sol, pensando na vida. De repente chega um carro apressado, encosta. O cara abre a porta, o motorista corre, abre a outra porta. E sai uma mulher com uma criança no colo, correndo, a criança desfalecida. Talvez aí uns 2 anos de idade, 3 anos. E eu passaram correndo na minha frente. Foram rapidamente ao balcão. E tinha uma porta do lado que dava para um corredor lá para o fundo, para a medicação. Mas à direita, entrando pela porta, tinha um escritório, um consultório, onde ficava o médico de plantão. A mulher entrou para lá e eu estou observando aquilo. Aí eu passei por dentro da porta, encostei do lado de dentro e fiquei só esperando a mulher sair com a criança. Deu uns 5 minutos, alguma coisa assim, ela vem com a criança do mesmo jeito, desfalecida, desmaiada. Quando ela vai passando na minha frente, eu boto a mão na cabeça da criança. Porque a Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não falou nem que é para orar, é só para pôr a mão. Ela parou, olhou para mim e eu falei, o que foi? Ela falou, não sei. Meu filho estava lá em casa brincando na sala e de repente ele virou os olhos, desmaiou, desfaleceu, está desse jeito. Eu com a mão na cabeça dele disse, mas ele já está curado, viu? Ela falou, amém. Voltou para o saguão principal e nisso eu dei uma olhada lá no fundo do corredor para ver se achava o pastor que estava comigo. E quando eu saí de volta para o saguão, o menino tinha pulado no colo dela, pegou o celular do pai ou da mãe e já estava brincando com o celular. Curado. Curado. Eu quis ter mais essa experiência. Porque ele disse, põe as mãos sobre os enfermos. Estes sinais seguirão os que creem. Eu quis ter essa experiência. Você quer ter experiências? Então ande por fé. Esse é um outro nível. Tem gente que nunca vai ter experiência com Deus, porque não quer, porque não sonha, porque não busca, porque não acredita. Diga, eu quero ter experiências. Eu quero ter experiências de milagres para mim e através de mim. Eu quero. Um dia nasceu uma carne esponjosa no meu nariz e me travava a respiração. Aí eu fui no médico, paguei uma consulta, o cara botou um binóculozinho para olhar dentro, falou, tem um negócio aí, vai ter que cauterizar. Eu falei, o senhor faz isso? Ele falou, não, eu só examino. Eu falei, gastei meu dinheiro à toa? Eu já sabia que tinha uma coisa. Agora vou ter que ir outro médico. Eu fiquei com tanta raiva, irmãos, que eu fui para a igreja, cheguei lá, peguei o óleo consagrado, não é óleo ungido, é óleo para ungir, viu? É óleo consagrado. Meti a mão no óleo, enfiei dentro do meu nariz, falei, vai sumir em nome de Jesus. Fiz um propósito, todo dia eu chegava ali no templo e metia o óleo. Sumiu, desapareceu. Eu quero ter experiências. Um dia nasceu um caroço no rosto da minha irmã. Um caroço grande, desse tamanho assim, ó. E ela estava apavorada com aquilo. Eu peguei o óleo, botei a mão nela, orei. No outro dia não tinha mais nada. Quem está entendendo? Experiências. Perseverança produz experiência. O que mais? E a experiência produz esperança. A gente começa com a esperança da glória de Deus. As experiências vão trazer mais esperança. Mais esperança, gente. E aí vem o último nível. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí não tem mais confusão, gente. A esperança que nós vamos ter depois da experiência não vai deixar a gente ficar confuso mais. Por quê? Você vê um monte de crente confuso, um monte de gente confusa, porque não cresce,
porque não amadurece. O quarto nível de fé é de maturidade. Olha, é de maturidade, é de discernimento, é de serviço. Agora está servindo com discernimento e com maturidade. Efésios 4:12 diz que nós todos devemos chegar à estatura de varão perfeito. Qual é o fim da minha fé? Maturidade, gente. A gente está crescendo fisicamente, crescendo na idade, tem que amadurecer, sim ou não? O que é maturidade? É algo mais além da experiência. É ter discernimento, é ter entendimento, é saber das coisas. Não tem gente que não amadurece nunca? Tem ou não tem? Tem, está velho já e não consegue amadurecer. Continua com as mesmas infantilidades, com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, não muda. Não tem gente que amadurece rápido? É novo ainda, mas tem mais maturidade que gente que tem o dobro da idade. Tem ou não tem? Sim, maturidade na fé, entender os porquês, deixar os questionamentos, deixar os temores, deixar as preocupações, discernir situações. É maturidade que faz isso, gente. Se quer ver uma coisa, esse momento que nós estamos passando de pandemia tem gerado muitos questionamentos. E para muitas pessoas, muita revolta. Por que isso está acontecendo? Por que aconteceu na minha casa, na minha família? Por que comigo? Sim ou não? Gente, eu estava lá internado, com oxigênio no nariz, catéter. Eu vou falar uma coisa para vocês, essa experiência, ela tem que mudar a nossa vida. Qual é o problema? Você estava com medo de morrer? Não. Descobri que eu não tenho medo de morrer, gente. Você tinha dúvida se ia viver? Sim. Eu pensei, e se Deus não quiser me curar? Que eu saia dessa? Tanta gente foi, você já percebeu? Conhecidos? Por que não foi curado? Por que Deus levou? E gente boa, sim ou não? Quantos líderes, pastores, crentes morreram com essa pandemia? Estão morrendo ainda. E aí, eu não fiquei questionando a Deus, por que comigo, Deus? Por que comigo? Aliás, a gente não fica questionando por quê, porque nós somos bons, não podemos passar isso. Por que está passando, eu estou passando essa luta? Não, meu irmão. Você devia dizer, Deus, é isso que eu mereço. Problema, sofrimento, por causa dos meus pecados. E quando você for abençoado, aí você olha para si e fala, por que eu, Deus? Por que eu estou sendo abençoado? Tem tanta gente melhor do que eu não mereço. Quem está entendendo? Essa que é a verdade. Mas se eu estou passando lutas, eu digo, Deus, eu sei que é isso que eu mereço. Mas eu sei que a tua graça me basta. A tua graça é suficiente para mim. Isso é maturidade, gente. Lá eu orei a Deus e disse, Deus, é o seguinte. Eu não sei qual que é a tua vontade. Se o Senhor vai me levar ou se eu vou ficar. Se o Senhor quer saber a minha vontade, é ficar. Eu quero ficar. Agora, presta muita atenção nisso. Não vou lhe prometer nada, Deus. Que eu vou ser mais fiel, que eu vou ser melhor, que eu nunca mais vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Porque eu posso não cumprir. Mas eu sei que a tua graça vai me ajudar. Eu preciso da tua graça. Se o Senhor me deixar, me dá graça para vencer todas as coisas, para ser fiel, para continuar, para servir, para mudar toda a minha condição. Me dá graça, que eu preciso da tua graça. Sem ti eu não consigo. O que é isso? Maturidade, gente. Tem gente que fica prometendo, Deus, se o Senhor me livrar, eu nunca mais faço isso. No outro dia está fazendo.
prometeu que não podia, que não sabia se ia conseguir cumprir. Outros dizem, se Deus me abençoar, eu vou dar. Mentira. Só o Jacó que conseguiu fazer isso. Falou, se o Senhor for comigo nessa viagem e me abençoar, de tudo te darei o dízimo. Aliás, o dízimo é porque somos abençoados, viu, gente? Não é para sermos abençoados. Não faça essa proposta para Deus. Deus, eu vou dar o dízimo para o Senhor me abençoar. Não. Diga, se o Senhor me abençoar, eu dou o dízimo. Mas mesmo assim, diga, e dá-me graça, Senhor. E dá-me graça para eu não falhar, não é? Olha aí, gente. Há acho que está fazendo 6 anos agora que meu irmão faleceu. Não sei se eu já contei para vocês. Ele tinha 50 anos, era 2 anos mais velho do que eu. Ele pegou câncer. Do nada. Mas esse meu irmão era a ovelha negra da família, como se diz. Ele fora batizado quando criança, mas não serviu a Deus, ficou no mundo, usou drogas, fez muita coisa errada. E por último, ele era o que tinha a pior situação de nós todos, dos 6 irmãos. Depois nasceram mais 2, mais um casal, 3 homens e 3 mulheres. E aí, ele não conseguia vencer na vida. O máximo que ele conquistou na vida foi uma bicicleta. Não foi nem ele que comprou. Meu pai que deu para ele. Nós pagávamos o aluguel dele, dávamos comida, cesta básica. Ele não conseguia pagar a água e a luz. De tanta opressão que tinha na vida dele. 3 filhas ficaram. Uma de 3 anos de idade, uma de 15 e outra de 17, parece, para 18. E quando ele pegou a enfermidade, em 3 meses ele partiu. Mas nós oramos, pedimos oração para muita gente, para igrejas, para amigos, o Brasil inteiro, gente orando por ele. Milhares de pessoas, eu posso dizer para você, que oraram por ele. Sabe o que ele falava para mim no hospital? Um dia ele falou assim para mim, ali ele entregou a vida dele para Jesus totalmente. Ele falou, quando eu sair daqui, eu vou colocar dente na minha boca, porque tinha perdido todos os dentes. Não cuidava nem dos dentes. Eu vou colocar dentes e nós vamos sair e pregar o evangelho juntos. Olha que tremendo. Quem não queria isso? E ele ali lutando, orando, vou servir a Deus. Até o dia que mandaram a gente para o hospital, ele tinha feito a cirurgia, o médico tinha dito, olha, a gente vai fazer essa cirurgia, abrir o fígado dele, câncer no fígado, só para desencargo de consciência, ele pode nem voltar da mesa da cirurgia. Ficou mais uns 4, 5 dias, em coma induzido, não voltou mais. Chamaram a gente, olha, vem para cá. E ele faleceu numa noite daquelas. Quando voltávamos para casa, eu e minha irmã, depois fomos ao hospital. E tem os questionamentos, por que tanta gente orando? Ele disse que ia servir a Deus. A pergunta é, quem garante? Quem garante que ele ia servir a Deus mesmo, que ele ia conseguir ficar firme? Ele não podia garantir. A minha irmã disse algo que é a verdade, revela a maturidade. Ela falou, ele não ia conseguir. Deus sabia disso. E para si o levou. Porque ele estava firme agora. Ele estava firme. A mente dele tinha sido muito destruída nas drogas, naquela vida. Ele não ia conseguir, gente. Deus o levou. Isso nos confortou, nos consolou. Isso é maturidade. Você entende, você discerne. Você sabe os porquês. Por que Deus não fez na sua vida ainda? Você sabe? Será que você sabe? Ah, eu acho que Deus está pisando na bola comigo. Não.
Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez ainda? Eu sei porque Deus não fez muita coisa na minha vida. Em nada eu posso culpar a Deus. Deus é fiel. Isso é uma das coisas que tem sustentado a minha vida de fé. Entender, crer e dizer, Deus é fiel. Em tudo Ele é fiel. E seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não é injusto. Eu acho que isso é injustiça. Não tem as pessoas que ficam questionando por que Deus permite isso. Eu não acho justo. A humanidade. Um dia perguntaram para a filha do Billy Graham por que Deus permitiu aquele terrorismo, as torres gêmeas derrubar, aqueles ataques aos Estados Unidos. Ela disse, simples. Vocês tiraram Deus da vida de vocês. Nos tribunais, nas escolas, foi proibida a Bíblia. Os 10 mandamentos estavam nas paredes dos tribunais, dos fóruns. E eles tiraram, foi proibido. Fizeram uma carreata, uma passeata no Alabama, em prol dos 10 mandamentos, porque eles haviam tirado da cidade, do estado, dos fóruns e das câmaras judiciais. E aí chamaram um pregador, que era o avivalista de Pensacola, Stephen Hill. E aí chamaram ele para pregar naquela passeata, carreata. Aí ele falou, olha, vocês aqui estão fazendo esse movimento todo, porque tiraram os 10 mandamentos lá dos órgãos públicos, mas faz muito tempo que vocês tiraram do coração de vocês os 10 mandamentos. A lei de Deus. Alguns de vocês vão sair daqui, vão para casa, vão brigar com a esposa, com os filhos, vão encher a cara de bebida, mas estão aqui defendendo algo. O que é isso, gente? É discernimento, é maturidade, discernir situações na vida, causas, efeitos, assumir culpas, isso é maturidade, sim ou não? Sim ou não? É. A nossa fé tem que alcançar esse nível. Eu quero terminar com isso. Jesus cura um cego de nascença. Mas antes de curar, os religiosos vêm e perguntam para ele, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Tinha um questionamento. Foi ele mesmo que pecou ou foram os pais dele que pecaram para ele nascer cego? O que é o discernimento? Jesus falou, nenhum deles. Ele não podia ter pecado para nascer cego, porque não tinha nascido ainda. E bebê não peca, amém, gente? Nem os pais dele, porque tinha uma doutrina de que os filhos herdavam as culpas dos pais, as consequências das culpas dos pais. Ele falou, nenhum deles pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Tudo na tua vida que parece ruim é para a glória de Deus, amém? Isso é primário, é maturidade. Primeira coisa da maturidade. Tudo na minha vida que é difícil, que não está fácil, que parece ruim, tem que terminar para a glória de Deus. Nossa esperança e nossa glória, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Jesus curou o cego. Discernimento. Por que aconteceu isso? Por que está passando isso? Por que essa pandemia? Você já perguntou por quê? É simples, gente. Foi Deus que fez? Não. Mas Deus está usando? Está usando. Para despertar a igreja. Para despertar o mundo para se voltar para Ele. Viu? Esse vírus que a gente nunca viu. Você já viu ele? Você não sabe, quem pegou às vezes não sabe nem de onde pegou. Como é que foi contaminado? Mostrou o quanto nós somos frágeis. O quanto somos frágeis. Maturidade, meu irmão, esse é o último nível da sua fé. Discernimento.
Quem está entendendo? Quantos querem subir o seu nível? De fé em fé, de glória em glória. Eu não vou ser mais um cristão infantil, emotivo, só correndo atrás de bênçãos. Sai desse nível, pelo amor de Deus, você já é abençoado. Tudo na tua vida é abençoado, pode crer, viu? Creia, fale, eu sou abençoado. Bendito é o nome do Senhor por isso. Tudo na minha vida tem que dar certo. Até o que parece que vai dar errado, vai dar certo. Até o que era para dar errado, vai dar certo na tua vida, viu? Você viu a vida de Jacó? Tentavam prejudicar ele tudo que é jeito, atrapalhar a vida dele, dar prejuízo para ele, o sogro dele. Tudo que o cara tentava, virava em bênção na vida do Jacó. Até o que é para dar errado vai dar certo, creia. A bênção já está sobre você. Não é porque você é bom, bonitinho, nada disso. É pela fé. Eu creio que a bênção está na minha vida. Na minha vida, tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Tudo na minha vida vai cooperar para o bem. Mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas ruins. Fica de pé no seu lugar. Segundo nível é a obediência, meu irmão. Obedeça. Não fica questionando. Obedeça rápido. Faz o que tem que ser feito. Mas eu não entendo ainda. Você vai entender. A obediência vai te levar para a experiência. Queira ter experiências com Deus. Ore. Fale com Deus, eu quero Deus. Eu quero experiências novas. Eu quero crescer na fé. Chega de ser menino na fé, criança na fé. A Bíblia diz que todos nós devemos chegar à estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. Cristão maduro. Eu vejo uma igreja infantil engolindo certas doutrinas, certas conversas. Eu fico pensando, meu Deus, o que eles estão ouvindo? Um dia eu trouxe um amigo meu para ministrar na igreja. Ele é meio doidinho, mas ele tinha muito conhecimento da palavra. E ele pregou uma palavra que eu nunca tinha visto e nem ouvido algo semelhante. No Apocalipse. Um entendimento diferente do que a gente está acostumado. E aquilo eu achei interessante. Falei, meu Deus, de onde ele tirou isso? Era diferente do que eu tinha aprendido a vida toda. Apocalipse. Aí acabou o culto. Eu fui para o escritório, daqui a pouco vem minha irmã. Eu tenho uma irmã que é aloprada, viu, gente? É doidinha também. Pastora, ela falou, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, o que você está falando? Com essa heresia que esse camarada pregou aqui na igreja. O que você vai fazer para tirar isso agora? Eu olhei para ela, pensei, falei, olha, duas coisas. Primeiro, que eu não acho que foi heresia. Eu acho que foi diferente. Eu preciso ouvir mais, eu preciso saber mais sobre isso, para tirar uma conclusão verdadeira. Segundo, se esse povo que eu estou pastoreando há anos não tem maturidade para ouvir o que ele falou, então eu posso largar a mão. Largar a mão de pregar, porque eu não estou levando eles a lugar nenhum. Se eles não são maduros para ouvir tudo, peneirar e tirar o que é bom, então eu estou falhando como pastor. Isso é maturidade. Quem está entendendo? Sabe, eu nunca fui de me lançar em toda coisa nova que eu ouço, mas também nunca fui de rejeitar só porque é diferente do que eu penso, só porque é contrário aos meus paradigmas.
Se me desafia, se é diferente do que eu penso, eu quero ver se é verdade, eu quero estudar mais, eu quero saber mais. Isso é maturidade, gente. O imaturo, ele já rejeita logo, ele aceita logo. Igreja, amadureça, cresça. É um nível de fé que nós temos que chegar. A estatura de varão perfeito. Para sermos uma bênção. E a Bíblia diz que todos sejamos aperfeiçoados para a obra do ministério, para serviço. No último livro de fé, de maturidade, discernimento, serviço correto. Você vai descobrir sua função no reino de Deus, o que você tem que fazer. Como que você vai servir, como que você vai abençoar o mundo. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Imaturidade. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é a razão da minha existência. Isso é maturidade. Feche seus olhos para falar com o Senhor. Vocês querem dizer para Deus: eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero mudar de nível, eu quero ir mais longe. Eu sei que é de fé em fé. Eu sei que é de glória em glória. E será de vitória em vitória, de força em força, até cada um aparecer em Sião. Bendito é o nome do Senhor. Fale com o Senhor, tenha uma experiência. Fala: Deus, eu quero ter experiência. Eu estou aqui para obedecer. Eu preciso da tua graça para obedecer. Não faça promessas, diga: eu preciso de graça, Senhor. Graça para obedecer, para crescer, para entender. Enquanto eles ministram, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Tenha a sua experiência. Diga a Ele: eu quero ter experiência de cura e de curar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração. Você pode sentir Deus tocando a sua vida, Ouvi o meu queimando dentro de você. bater na porta. Muitos vão sair daqui hoje num novo nível de fé, num outro nível. Sim, Senhor. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida. Aleluia, aos aleluia. teus pés. As experiências têm trazido maturidade para a sua vida, crescimento. Eu não vou parar. Gastarei Você não se abala mais tão facilmente. minha vida aos teus pés. Você tem mais segurança. Você está mais forte. Ouça. Com certeza você é mais forte do que ontem. Se você sobreviveu a ontem, você está mais forte. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Receba um milagre na tua vida. Recebe cura. Recebe poder de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, para com esses questionamentos. Adora o Senhor. Jó não entendia o que estava passando na vida dele, mas ele disse: eu vou adorar. Eu vou adorar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele é justo, Ele é fiel. Adora, adora. Diga: eu creio, Senhor, Tu és fiel, Tu és justo. Que não me dá descanso. Eu não tenho Sim, descanso. Senhor. Deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar, Deixa queimar, meu irmão, minha irmã. Deixa queimar. Tenha a sua experiência com Deus. Tenha a sua experiência. É algo novo para a sua vida. Deus está fazendo coisas novas. Levante as suas mãos, adore o Senhor. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio, o seu novo está sobre mim. A sua glória está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, 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 aleluia. Existe um tempo
para todo propósito. O que não aconteceu ainda, talvez é porque não é o tempo. Se alguma coisa está atrasada, é por nossa culpa. Nunca será culpa de Deus. Deus nunca chega tarde, atrasado. Ele chega na hora certa. Creia, meu irmão. Na sua vida sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Aleluia, adora o Senhor. Descobri que Deus não falhou comigo. Que Deus não ama outras pessoas mais do que a mim, e nem eu mais do que elas. É muito confortante. E o que Deus faz com um, Ele pode fazer com o outro. O que Deus dá para um, Ele pode dar para outro. Glorifica, glorifica. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Recebe, recebe cura aí. Está precisando de um milagre? Recebe, recebe, recebe em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, do alto da cabeça, planta dos pés, sai. Ser curado, ser curada, ser liberto, ser liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dor, saia. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Eu não tenho descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. Não deixa queimar, deixa queimar. Bendito é o nome do Senhor. Deixa queimar. Caminha para a maturidade, meu irmão. Deixa queimar, deixa queimar. Discernimento. Bendito o teu nome, Senhor. Deixa Aleluia, queimar, deixa aleluia, queimar. aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa Aleluia, queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Bendito o nome do queimar. Deixa queimar, deixa queimar. A maturidade faz a gente orar pedindo sabedoria. Estou ouvindo uma palavra no meu espírito que é estratégia. Estratégia. Peça a Deus essa estratégia. Ó Deus, me dá sabedoria, me dá direção, uma estratégia para sair de algo ou para edificar algo. Peça a Deus, dá-me sabedoria, Senhor. Na sua casa, peça sabedoria. Para os relacionamentos, peça sabedoria. Para tudo, para negócios, sabedoria. Quando a gente amadurece, não pode mais ficar cometendo os mesmos erros. Não pode. As mesmas falhas. E achar que todo mundo tem que mudar ao nosso redor. Não. Quando eu mudo, as coisas mudam. Pessoas mudam. As maiores mudanças na minha vida e de pessoas ao redor de mim, na verdade, foram quando eu decidi mudar. Eu tomei posições, decisões diferentes. Alguém disse que a loucura é fazer a mesma coisa todo dia e esperar um resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. É insanidade. Começa a olhar para você. O que eu estou falhando? Onde eu estou errando? Por que as coisas não mudam? Não adianta ficar orando para Deus para mudar o mundo, para mudar a situação. Deus, o que eu não estou vendo que está impedindo as coisas de mudarem? Onde eu preciso mudar? Faça orações maduras. Não fica prometendo nada para Deus. Peça graça. 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 Amém?
O que é seu, meu irmão, está guardado em Deus. A hora certa vai chegar. Pode ter certeza. Quando você estiver pronto. Eu sei que Deus não fez coisa na minha vida porque eu não tinha nem sabedoria nem maturidade para administrar, para ter, para cuidar. A gente acha que está pronto, mas não está, não. Quantos querem adorar? Levante suas mãos, adorem. Todos os dias.